A 13ª edição da Pesquisa de Emprego Bancário, realizada trimestralmente pela Contraficute e pelo DIEESE, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, revelou que o Sistema Financeiro Nacional gerou 1.144 novos empregos no primeiro trimestre de 2012, o que representa uma queda de 83,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os resultados foram analisados com preocupação pela Contraficute e pelo ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto. Houve, uma redução na geração de empregos no primeiro trimestre. Os bancos geraram 83% menos do que no mesmo período do ano passado. Então, esse é o dado principal dessa nossa pesquisa. Estão colocados aqui os números. No primeiro trimestre, 10.001 trabalhadores demitidos, desligados, 1.144 postos de trabalho. Nós estamos muito preocupados, é uma pesquisa que a gente faz em conjunto com o DIEESE, são dados aqui alarmantes para a categoria bancária. Os dados do CAGED que todas as empresas divulgam, nós vemos que, no geral, os trabalhadores que entram nas empresas, eles entram ganhando 7% menos, em média, aqueles que saíram. E aqui no nosso setor, como está na pesquisa, essa diferença hoje é de 38%, ou seja, os trabalhadores bancários que entram para trabalhar, eles entram ganhando em média 38% menos do que aqueles que saíram. E isso é fruto dessa violência que os bancos estão praticando contra a categoria bancária. Há 8 anos essa categoria vem tendo aumentos reais de salários, mas agora que a gente vai olhar as despesas de pessoal dos bancos, a gente vê que não tem esse crescimento colocado. Então, de uma maneira muito clara, os bancos estão hoje se utilizando da facilidade de demitir, estão se utilizando desse subterfúgio da rotatividade para reduzir ainda mais os seus lucros. Só nesse primeiro trimestre, os bancos lucraram 50 bilhões no primeiro trimestre, só os 5 maiores bancos. Nós temos aí 160 bancos. E a gente tem aqui alguns exemplos de bancos que atuam aqui na América Latina. Pegar o HSBC, por exemplo, na Argentina, ele tem 6.000 funcionários. No ano de 2010, ele desligou 10 trabalhadores bancários. Esse mesmo banco que tem sede aqui em Curitiba, também tem 6.000 funcionários aqui em Curitiba. E no ano de 2010 foram 800 trabalhadores desligados. O que justifica? Será que os brasileiros trabalham menos do que os argentinos? Não. Porque aqui no Brasil tem uma facilidade muito grande de demitir trabalhadores e de contratar outros, que é a questão da rotatividade. Os dados que a gente vê hoje, embora a gente ainda consiga registrar um saldo positivo na geração de empregos, mostram que o sistema financeiro destoa um pouco em relação aos outros setores da nossa economia em relação à geração de emprego. É inegável que existe um enfrentamento por parte do governo em relação às políticas macroeconômicas, principalmente em relação à taxa de juros. O governo enfrentou essa questão, o governo chegou inclusive a mudar as regras da poupança para poder baixar os juros, e hoje nós estamos vivendo, de toda a série histórica, a menor taxa de juros de toda a história do nosso país. E os bancos estão reagindo, a gente entende que os bancos estão reagindo. E essa questão da rotatividade, que é grave também em outros setores, ela tem um peso muito maior no sistema financeiro. Quando a gente vê que o setor, em 3 meses, ele gerou aqui 11.145 postos de trabalho, e demitiu 10.000 postos de trabalho, a gente tem que começar a entender os mecanismos, e aí o presidente fez colocações que realmente são adequadas. A rotatividade, ela não pode ser um instrumento contábil das empresas para diminuir custos das suas folhas salariais. Quando a gente verifica aqui que no setor financeiro, entre a contratação de um novo funcionário e a demissão de um funcionário mais antigo, chega a se economizar quase 40% na folha, a gente vê que existe uma espécie de quase incentivo a essa rotatividade. E acho que tem questões que são importantes, que têm que ser tratadas pelo governo, e que nós temos que compreender que tem que ser uma questão do Estado brasileiro, e não do governo, até porque nós precisamos do diálogo social, fazer um diálogo com os empregadores, com os trabalhadores, com o Congresso Nacional, porque tem questões fundamentais que precisam ser regulamentadas no Brasil. A questão das demissões imotivadas, e a própria regulamentação do artigo 239 da Constituição, parágrafo 4º, que desde 88
né? Está lá previsto na nossa Carta Constitucional, determina a sua regulamentação. O artigo 239 é o artigo que cria a contribuição do PIS, que justamente vai para financiar o seguro-desemprego e o pagamento do abono salarial. E no parágrafo 4º desse artigo constitucional fica muito claro de que as empresas que apresentarem taxa de rotatividade acima, muito acima da média dos seus setores, elas podem ser gravadas com alíquotas diferenciadas da contribuição do PIS. Esse seria um mecanismo inibidor das demissões imotivadas. Esse seria um mecanismo inibidor de um processo de rotatividade que é usado como um mecanismo de controle de custos.